Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Crypto One on One. Hoje eu estou com uma presença ilustre, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter vindo ao meu canal, porque tem muita gente que fala só de cripto e ele me obriga a olhar coisas macro, tendências macro, o que é que vai impactar, sabe por quê? Porque não existe só uma criptoeconomia. No nosso sonho perfeito, tem uma criptoeconomia? Não. Então a gente tem que olhar tendências macro de mercado, como é que está a economia no mundo, para poder a gente se posicionar bem. Então eu trouxe o Charles hoje pra gente falar 5 tendências macro do ano que podem impactar no mercado de cripto. Bora. Anotei aqui, fiz o meu dever de casa quando você pediu, que é o que você disse, né? A galera olha, não, cripto depende do preço de cripto. Isso é um erro, tá? Erro. Se cripto dependesse do preço de cripto, o Bitcoin estaria $1 milhão. Exato. Ué, e daí? Ah, não, cripto não tá relacionado a nada. E o que aconteceu quando veio a pandemia e o Bitcoin fez a mínima junto com a Bolsa Americana e com a Bolsa Brasileira? Então não está relacionado com nada. A gente não pode cair nessa narrativa de achar que as coisas estão desconectadas. Somos completamente dependentes, tá? É que você mora numa ilha, não pode ter. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui, que eu acho que é o mais óbvio, e não são todos óbvios, é a queda de juros. O movimento de queda dos juros nos Estados Unidos, ele está favorecendo, mas vai acontecer na hora do halving, um pouco depois. Explica um pouco só essa questão da queda de juros, porque tem muita gente aqui que é só de cripto. Então, gente, queda de juros, quando a gente fala de queda de juros, a gente fala que as pessoas têm propensão a investir em ativos de risco. Então, fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Os juros dos Estados Unidos, eles estão no maior patamar dos últimos 20 anos. Então, o que acontece? O sujeito tá cheio de dinheiro na dívida americana, em títulos da renda fixa, e ele não tá tomando muito risco. Porque para pensar, se eu posso investir no Tesouro Americano, ganhando 4, 5, 6% sem risco, por que eu vou botar meu dinheiro em outra coisa? E aí eu já sei que a galera tá falando, pô, mas peraí, sem risco como? Os Estados Unidos tem 30 trilhões em dívida. Ok, meu filho, mas para o mercado, a dívida americana não é risco, é o safe. O que vai acontecer? No segundo semestre, no máximo, provavelmente, nós teremos uma queda dos juros. Então tem um caminhão de dinheiro que vai sair da renda fixa e vir cair no nosso colo. Isso. Então antes que você fique puto, não concordo com os Estados Unidos e tal, cara, uma ótima notícia pra gente. Exato. O dinheiro vai procurar risco, né? Então acho que isso é um ponto... E pra quem é portfólio manager no mundo, cripto é ativo de risco. Então, né? Porque o cara tá pensando, o Bitcoin é muito mais seguro do que o Tesouro Americano. Exato. Cara, pra quem? Sem pensar isso, né? Não tem que pensar na nossa ideologia, tem que pensar como as cabeças grandes estão pensando. Então, eu acho que o movimento de queda de juros, ele favorece muito o Bitcoin, porque é como se fosse o seguinte, a gente tá andando sozinho, tá? O Bitcoin é um barco à vela, tá indo. Vão dar uma bela soprada. Exatamente. De repente vem só o tufão assim, ó, na vela. Então, eu acho que esse movimento é importante e favorece outros ativos. Só a título de curiosidade, fundos imobiliários do Brasil, ações e tal, todos os ativos do mundo acabam subindo quando o governo americano baixa os juros. Porque sempre que o juro tá alto lá, o dinheiro é sugado para a economia americana. Entendeu? Aí eles baixam o juro, o dinheiro volta pro resto do mundo. Então, primeiro ponto, queda de juro, ok? Concorda? Discorda? Concordo. Tudo bem? Podemos seguir? Pra mim, é um dos principais. As pessoas não estão dando muita trela, vamos dizer assim, não estão olhando muito. E pra mim, não sei os próximos, mas faz muita diferença pra cripto em si. Segundo, que ninguém fala, o efeito riqueza. Então, nos últimos meses... Anota. Nos últimos meses ou anos, muitos ativos subiram. Inclusive os de renda fixa, porque o juro estava na casa do chapéu. Então, os ativos de renda fixa subiram. Muitos ativos de renda variável também subiram, inclusive o Bitcoin. Isso causa o chamado efeito riqueza. O que quer dizer? O cara que tinha 10 milhões de dólares investidos, aí ele tinha lá título americano, Nvidia, Tesla, Apple. De repente, ele olha na conta dele, ele fala, em 2 anos, esses 10 milhões de dólares estão valendo 14 milhões, 15 milhões. Criou um efeito riqueza. Esse dinheiro vai para algum local. Então, além de nós termos uma queda nos juros, o mundo está com muito dinheiro. Como se o mundo tivesse alavancado, vamos dizer assim. Eu olho para os meus investimentos, não é questão de você ser ou não bom investindo. Eu me considero um bom investidor. Mas no último ano, tudo subiu. Cheio de pangaré aí dando dinheiro. Aqui no Brasil, fundos imobiliários subiram pra cacete. Bolsa subiu. Tesouro, Selic na casa do chapéu subiu. Cripto, quem tem cripto, quem tinha Bitcoin,
dobrou, triplicou. Então, isso causa um efeito riqueza que a sua vida ela não mudou muito, porque você continua ganhando o mesmo salário, tem o mesmo carro e tal, mas o teu estoque de investimento subiu muito. E isso pode migrar para algum lugar. Exato. Como o Bitcoin causa um FOMO muito grande, o cara olha e pensa o seguinte, pô, eu tinha R$1 milhão, agora eu tenho 1,5 milhão. Posso pôr um riscozinho ali, né? 100 mil em Bitcoin, cara? Pô, 100 mil acabou. Bitcoin, aí ele vê que teve o ETF do Bitcoin, depois ele vê que vai vir o ETF do Ethereum, ele fala, tá todo mundo investindo nisso, eu não vou investir, então o FOMO ali tá gritando, Tá né? gritante. E um último ponto. Em 2017, quando eu comecei a investir em Bitcoin, você tinha que abrir conta numa corretora, tá? Não tinha outra opção. Não tem a coisa linda de tu abrir a tua XP, tua BTG, enfim, tua corretora e comprar o ETF lá. Não. Só que quando o Bitcoin bombou, umas 2 ou 3 vezes, todas as corretoras travaram. Eu lembro, acho que foi a Bitfinex, tinha alguma corretora que tinha uma fila de 15 dias para você se inscrever e não sei o quê. Cara, você não conseguia entrar. Agora, pega no Brasil. O cara pode investir em corretoras normais. Sim, brasileira. De cripto, ok. Mas, você tem conta na XP, por exemplo? Hash 11, compra Hash 11. E Bit, que lançou agora. Isso. Outra coisa, Nubank e Banco Inter. Na plataforma, eu comprei para ensinar numa aula do meu curso. Nubank você compra no app, cara. Eu tava pensando se era só para funcionário, que eu tava conversando encontrei com um diretor e ele falou, não, todos os meus, o diretor do Magalu lá de um setor, ele falou assim, não, todos os funcionários podem comprar cripto aqui internamente. Olha aí. E aí eu não sei se a Magalu também dentro do app dá para comprar cripto, mas enfim, só para vocês entenderem. Então, a porta abriu. Não é mais aquele negócio estreitinho que quando subiu, fica todo, eu quero entrar e todo mundo se matando. Não. Você quer Bitcoin? Você compra como você quiser, cara. Até quem tem Android compra Bitcoin. Terceiro ponto. Agora a gente já tá indo por uma coisa menos óbvia e um pouco mais complexa. Guerras e a nova geopolítica, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Tem que começar a pensar no que você não imagina que possa acontecer. 2020, uma pandemia. Quando a pandemia acabou, o Putin invadiu a Ucrânia, negócio que ninguém esperava, causando o início, talvez, da Terceira Guerra. Era isso, menos de um ano já outra pancada. O Brasil está se alinhando a alguns outros países aí estranhos, não vou entrar em detalhe. A China pode invadir Taiwan, depois a gente vai voltar na China aqui. Então, eu acho que o fator geopolítica, ele é muito importante. Na conta. E eu acho que não está na conta também, né? Não, tá zero na conta. Eu não tenho visto ninguém falando assim, poxa, Alão, comprei Bitcoin pra cacete. Por quê? Cara, tô com medo da Rússia invadir a Polônia, ou de dar alguma coisa assim, bloquear uma conta. Eu não tô vendo ninguém falando isso, mas uma das funções do Bitcoin é proteger um pouco a gente dessas incertezas, de eu não ficar dependente do que o Putin vai fazer. Exato. E aqui eu queria deixar claro o seguinte, não estou falando em hipótese alguma mal do Putin, tá? Não. E não quero tomar nenhum chazinho, nem nada. Porque... Putin, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, não estou falando mal de você. Um beijo pro Vladimir. Um beijo, Vladimir. A quantidade de gente que toma chá na Rússia e passa mal, que cai da varanda de hotel e que tira a própria vida com facada nas costas é enorme. Gente, a gente tá com plateia hoje, viu? O Pete tá aqui, vem cá, dá um oi aí, Pete. Estamos com plateia. Então, para ver se eu tô falando tudo direitinho. Então, o número 3, acho que guerra, essa questão geopolítica, esses novos BRICS, aí os países que entraram nos BRICS, essas novas alianças do mundo, tá? Depois, número 4, eleições dos Estados Unidos. Aí... Então, ao que tudo indica, o Trump vai ganhar. O que vai mudar? E ele aí? estará de volta, né? Um ponto importante é que eu não me lembro, se alguém tiver alguma matéria pode colocar nos comentários, eu não lembro de ver o Trump falando muito mal do Bitcoin. Acho que ele não é um cara que... Não, muito pelo contrário. Ele na verdade, os republicanos, eles são bastante a favor do Bitcoin em si. Então, eu acredito que... Não vai ser um problema, né? Na verdade, não é que não vai ser um problema. Eu acredito que isso vai ser bom pro mercado de cripto. A pessoa, Luiz, mas é político. Cara, o cara fala com qualquer coisinha, acabou. Se o Trump falar que ele tem Bitcoin, a gente já sabe o que acontece. Eu não tenho dúvida que o Trump tem Bitcoin. Eu também não tenho dúvida. Pode botar aí que ele tem Bitcoin. Não tem, não? Tem. Tem. Outra coisa, ele procurou essa semana, agora eu não sei quando vai ao ar o vídeo, mas bom, se não for essa semana, na outra, o Trump estava reunido com Elon Musk, pedindo verba para a campanha. Ele se relaciona com muita gente que é entusiasta de cripto, então realmente acho que não vai ser um problema. Para mim não, eu acho que vai ter até um incentivo de algumas corretoras, alguns semestres ali de cripto em si, para ver cripto crescer, fomentar o mercado nos Estados Unidos. Eu acho que até incentivo de
corretora pode acontecer. É pelo contrário, na realidade, assim, sobre corretora, você falou importante, a FTX apoiava o Biden, né? Deu dinheiro pra cacete pros Eu acho democratas, que foi o né? terceiro... Filha da puta do cara do lá. Sam Bankman-Fried. Eu acho que eles foram o terceiro maior incentivador. Bem lembrado, eu não lembrava disso. E é muito louco, porque aí você que é entusiasta de cripto contra o Estado, botava o dinheiro na FTX e o cara ajudava os democratas. Filha da mãe, né? Por isso que eu fiquei puto com ele. Eu fiquei mais puto com ele. Olha que louco. Quem não gosta de Estado vai concordar comigo. Eu fiquei mais puto com ele por ele ter dado dinheiro pros democratas que ter roubado o dinheiro. Porque pra mim o cara que rouba É uma distopia, sei lá. É menos pior do que o Exato. cara que rouba pra ajudar o Estado, entendeu? Exato. Tá. E por último... E mais importante, porque aí é aquele negócio que ninguém tá Não tá no conseguindo radar. imaginar no radar. Nos últimos anos, toda hora a gente escuta falar da crise chinesa, né? Crise imobiliária, crise isso, crise aquilo. Só que os caras vão dando uma pedalada, crise imobiliária na China vai quebrar Evergrande. Aí depois some o assunto, reparou? Crise, some o assunto. Crise da empresa de tecnologia chinesa. Aí some o dono. O dono da Alibaba sumiu 2-3 meses, tá? Eu faço piada porque o negócio é assustador. É mesmo. É que é melhor fazer piada do que... E eu não se quero não assumir. entra Exatamente. E se em algum momento a China perdeu o controle da crise? A crise bater de verdade De lá. fato, né? E isso, na minha opinião, pode estar linkado com as eleições americanas. Porque quando o Trump foi eleito da última vez, não tinha o Covid ainda. E não tinha guerra na Ucrânia. Eu lembro do Trump em 2018, ou 2017 ou 2018, ele falou com a Alemanha. Ele falou, olha, vocês estão comprando gás russo, fechando as usinas... Isso vai dar merda, vocês estão ficando dependentes da Rússia. Falou na Alemanha. Todo mundo riu da cara dele. Sim. O Trump falava, olha, estamos muito dependentes da China. Veio a pandemia, ó, todo mundo se ferrou, porque toda a produção era concentrada na China. Acabou a pandemia, a Rússia invadiu a Ucrânia, o gás na Alemanha foi para PQP, depois eles tiveram que comprar de outros locais. Então, não sei até que ponto uma eleição do Trump pode fazer com que uma crise chinesa apareça, até porque a China tá apoiando a Rússia nas loucuras dela e a Europa tá puta. Vocês estão entendendo como a geopolítica impacta, Gente, né? tá assim, tá uma... Como fala meu pai, um fio de cabelo de sapo de acontecer alguma coisa. Então, pode ser que aconteça alguma coisa. E por que isso impacta cripto, tá? Só pra vocês entenderem. China é uma grande investidora do mercado de cripto. A gente não pode esquecer isso, não. Então, assim, em algum momento... Por exemplo, quando aconteceu a questão da mineração, entrando bem rápido aqui para vocês, Bitcoin ele saiu de uma queda de quase 40%, 50% em menos de uma semana, porque tudo parou lá, baniu a mineração. Logicamente que as máquinas migraram, mas no dado momento, naquela época, mais de 80% de toda a mineração do Bitcoin estava na China. Então, por isso que aconteceu aquilo tudo. Então, hoje... O que deve ter de cara do Partido Comunista com o Bitcoin ali, uma máquina em casa, uma mineradinha, cara vai... Besta é a gente. E aí, então, o que acontece? China, ela não impacta. Ela não fala, mas ela tem o pezinho dela. Ainda tem muita mineração lá, né? Tem. Assim, não como antes. Era 80%. Só lá. Era só lá. Mas tem, então a gente tem que ficar de olho nisso também, tá? Tá, então acho que falamos aqui dos 5 isso. pontos. Queda do juro, efeito riqueza, guerras e BRICS+, eleições nos Estados Unidos e uma possível pica na China. Acho que falamos sobre tudo aí, né? Quem quiser, diga aí nos comentários o que vocês imaginam. Uma coisa que ninguém pensou ainda, né? Exato. Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar também o canal do Charles, né? Humildemente aqui deixando o canal dele para que a gente bata 1 milhão logo, bora. Né? Já. Deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, porque o YouTube tá meio bichado, então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Tá? Obrigado. Pode chamar mais vezes aí que eu venho. E é isso, gente. Não chama que eu venho, né? Até a próxima. Até o próximo Crypto One on One. E qualquer dúvida, estamos aí sempre à disposição de vocês.